Bom dia, minha gente. Olha só, a gente vai agora dar continuidade ao nosso capítulo 11 do livro didático, nessa parte do assunto aí que é o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, Pitágoras que foi um grande matemático, que deu grandes contribuições para o conhecimento que a gente tem hoje, tá? Dentro da matemática, filosofia, entre outros segmentos aí de conhecimento. Então, a gente vai aqui ver um pouquinho da história, certo? Da matemática, quem foi Pitágoras. Olha só, é quase uma unanimidade entre os historiadores que Pitágoras viveu no século 6 a.C. na Grécia, entre os anos 583 e 507. Acredita-se que ele nasceu na ilha chamada Samos, daí ele ser chamado de Pitágoras de Samos. Pitágoras viveu na Itália, uma cidade chamada Crotona, e lá ele fundou uma escola chamada a Escola Pitagórica, que estudava filosofia, matemática, música, entre outras ciências. Essa escola pitagórica aí fez várias descobertas, certo? Entre elas o sistema de numeração decimal e o mais conhecido e aplicado teorema que leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras, certo? Os pitagóricos tinham várias superstições, uma delas em relação à matemática era o pentagrama. Eles achavam que esse pentagrama os protegia do mal, certo? Então aqui está um pouquinho da história de quem foi Pitágoras, certo? Daí a gente vai estudar esse Teorema de Pitágoras, que é aplicado num triângulo retângulo, tá? Tá aí a imagem de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui, a gente tem os vértices A, o vértice B, o vértice C, com um ângulo reto no vértice A e dois ângulos agudos no vértice B e C. Aí, para marcar os elementos desse triângulo retângulo, a gente vai chamar o lado maior de A, que está de frente para o ângulo A, e os outros dois lados vamos chamar de B e de C. B está de frente para o ângulo B e C minúsculo que está de frente para o ângulo C. Então, no triângulo retângulo, a gente tem esses elementos. O lado maior que a gente vai chamar de A, que está de frente para o ângulo reto, no vértice A, e os lados menores, B e C, certo? Então, observem que o lado maior, o lado A, ele tem um nome especial. Esse lado ele é chamado de hipotenusa. Um triângulo retângulo, o lado maior, a gente chama de hipotenusa, certo? Os outros dois lados a gente chama de catetos. Os outros dois lados a gente vai chamar sempre de catetos. Então, o lado maior é a hipotenusa e os lados menores são chamados de catetos. Quando a gente estiver estudando dentro da matemática aí, o Teorema de Pitágoras, a gente precisa saber em um triângulo retângulo qual é o lado que é a hipotenusa e quais são os outros dois lados que são os catetos, certo? A hipotenusa sempre é o lado maior do triângulo. Os outros dois lados são os catetos. E a hipotenusa sempre está de frente, a hipotenusa é o lado maior e sempre vai estar de frente para o ângulo reto, certo? Os outros dois lados são os lados menores, que são chamados de catetos, e eles entre si formam o ângulo reto, tá? Então precisa saber, tá, minha gente? A gente precisa saber, olhar para o triângulo retângulo e identificar qual é a hipotenusa e quais são os catetos. Então, olha só, o enunciado do Teorema de Pitágoras é esse aqui. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos. Então, olha só. Como a gente tem essa figura para esse triângulo aqui, que a gente chamou o lado maior de A e os outros dois lados de B e de C,
a gente vai ter, para essa figura aqui, ó, para esse triângulo, a gente tem a relação de Pitágoras aqui, ó. Essa aqui. Opa. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras nada mais é do que essa relação aqui para o triângulo retângulo. Essa relação aqui é o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Para esse triângulo aqui, dessa figura, é válido essa relação. E para qualquer triângulo retângulo, é válido que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a gente vai fazer aqui algumas aplicações. Olha só, para esse triângulo aqui, a gente tem, olhando para o triângulo, certo? Não foi colocado nenhum valor ainda nele aqui. A gente vai pegar, ó, nesse triângulo, você pode observar que o ângulo reto está aqui, ó, certo? Nesse triângulo aqui, o lado maior está de frente para o ângulo reto, é o que a gente chama de hipotenusa. E esses outros dois lados são os catetos. Cateto e aqui cateto, certo? É importante você olhar para o triângulo e saber identificar. É interessante na hora de responder alguma questão você já colocar, você já marcar qual é o lado que é a hipotenusa, os outros dois lados vão ser os catetos. Então, para essa questão aqui, ó, a gente tem esse valor que é 6, o valor do cateto é menor que é 6. O outro cateto vale 8 e essa questão quer saber o tamanho da hipotenusa, está sendo chamado de x. Para resolver, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando aqui no teorema de Pitágoras, ó, vai ficar x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, né? Vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Para resolver aqui, a gente vai primeiro elevar ao quadrado os números que foram dados, certo? O x a gente repete, x ao quadrado, que vai ser igual. A gente vai efetuar 6 ao quadrado, que dá 36, mais 8 ao quadrado, que dá 64. Agora a gente pode somar, ó, primeiro de tudo a gente resolveu aqui os quadrados, certo? A gente resolveu os quadrados. Agora a gente vai somar. 36 mais 64, que dá 100. Ficou x ao quadrado igual a 100. Nessa etapa aqui, a gente vai extrair a raiz quadrada do 100. Quando chega na equação do segundo grau, que tem x ao quadrado do lado igual a um número do outro, para resolver a equação, a gente faz assim, ó. Vai ficar x igual a mais o... Eu estou apanhando aqui porque eu estou fazendo no celular. X igual ó, fica o x sem o quadrado e esse quadrado se transforma do outro lado em mais ou menos a raiz quadrada do número que estava lá. Então, nesse caso, mais ou menos a raiz quadrada de 100. Mais ou menos a raiz quadrada de 100, que vai dar x igual a 10, tá? Então, finalizamos aqui essa questão. Para descobrir o valor de x, que é a hipotenusa, aplicamos o teorema de Pitágoras. Vai ser sempre assim. Pega o triângulo, identifica quais são os catetos,
qual é a hipotenusa e você joga na relação de Pitágoras, no teorema de Pitágoras, para descobrir o lado que esteja faltando. Olha só, essa outra questão aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui, a gente vai marcar já. É interessante você começar sempre marcando quais são os catetos e qual é a hipotenusa. Observe que o ângulo reto está aqui. Então, nesse triângulo a gente vai ter, ó, hipotenusa, que é o lado maior, e os outros dois lados, que são os catetos do triângulo. Professor, por que esse nome, hipotenusa e catetos? Quem batizou que quis dar esse nome, certo? Então, nesse triângulo aqui, a gente vai descobrir quanto mede o valor de y, aí o cateto y. Jogando na relação de Pitágoras aqui, a gente tem, ó, vai ficar 15 ao quadrado, sempre vai começar pela hipotenusa ao quadrado, nesse caso é 15 ao quadrado, igual a y ao quadrado mais 12 ao quadrado. Essa ordem aqui dos catetos, no segundo lado da equação, essa ordem aqui, ó, não precisa ser num padrão, não. Eu posso colocar primeiro a letra, ou posso colocar primeiro o número, eu posso inverter aqui. Essa ordem não influencia em nada, não. Agora, o que influencia é que a hipotenusa fica sozinha, certo? A gente tem o sinal de igual e do outro lado fica os catetos ao quadrado, o quadrado de cada cateto somado, certo? Então, a gente fica hipotenusa de um lado e os dois catetos do outro lado da equação. Resolvendo aqui, ó, 15 ao quadrado que dá 25. 15 ao quadrado, resolvi aqui, deu, ou melhor, 15 ao quadrado que dá 225. Y ao quadrado a gente só repete. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, vai dar 144. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplica, né? 15 vezes 15, 225. 12 vezes 12, 144. Aí, minha gente, olha só. Antes de vir para esse passo aqui, observem que eu posso fazer aqui, ó. Nesse caso, como a letra está do segundo lado para uma equação, a gente pode, ó, tirar esse 225 do primeiro lado aqui e jogar ele para o segundo lado, para ficar mais fácil, para ficar da maneira que a gente está acostumado a trabalhar, certo? Então, eu posso fazer isso a qualquer momento numa equação. Pegar o primeiro lado e jogar para o segundo lado da equação. Aí ficou letra mais o 144 do primeiro lado e o 225 do outro lado. Aí olha só. Y ao quadrado, a gente vai passar a equação agora é essa aqui. Então, o 144, ele veio para o segundo lado, veio negativo, né? Ficou y ao quadrado igual a 225 menos 144. 225 menos 144, efetuando essa conta, vai dar 81. Então, fica y ao quadrado igual a 81. Extraindo a raiz quadrada de 81 para descobrir o valor de y, vai ficar y igual a 9,